Que a paz seja convosco, amados, queridos irmãos. Mais um sábado aí para estarmos na presença do nosso Deus. Estamos iniciando mais uma vez ao vivo aí a escola bíblica online da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Hoje, dia 28 do mês de novembro de 2020. O ano que tem passado aí bastante turbulento, mas tem passado também de maneira muito rápida. E hoje aqui comigo a minha esposa, a Fabiana, que estará saudando nesse momento a todos. Que a paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a essa sala de estudo, também a nossa casa. É um prazer tê-los na nossa companhia, que Deus venha falar através do seu Santo Espírito aos nossos corações e que possamos nos dedicar então no estudo da palavra dessa manhã. Quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo a todos que já estão aí presentes nessa sala de estudo. Peço a você que compartilhe desse link dessa sala de estudo com algum conhecido, algum familiar, algum amigo, alguém que você gostaria que também a palavra de Deus chegasse até essa pessoa. Que possamos todos também sermos participativos nessa manhã. Você pode estar mandando o seu comentário, versículo, pergunta, participação através aí da timeline, nos comentários do Facebook. Ficaremos muito gratos, felizes por ter a participação de todos. Nesse momento, você que já está aí nessa sala de estudo, saúde uns aos outros, aí, com a paz seja contigo, com a paz seja convosco, para que assim possamos, como de costume, quando nos reunimos pessoalmente, saudando uns aos outros com a paz que vem do nosso Deus. Nós estaremos tendo um momento agora especial de louvor ao nosso Deus. Convido a você a estar louvando juntamente conosco. Eu quero convidar aqui a minha filha Isabela, que estará juntamente com a Fabiana louvando a Deus nessa manhã. Que a paz seja convosco. Então vamos louvar, Isabela? Vamos louvar nosso Criador, que é maravilhoso, que é digno de honra. A lição de hoje é a lição número 12 do caderno de estudo. Mostra para os nossos irmãos o alimento sólido. Isso. E o tema de hoje é o pecador diante de Deus. E o contrário de pecador são aqueles que são santos na presença de Deus. Então a música que nós vamos cantar hoje é que nós queremos ser santos para agradar o coração de Deus. Eu quero ser santo, Santo para ti, Senhor. Eu quero ser santo, santo para te servir. Eu quero ser santo, santo para ti, Senhor. Eu quero ser santo, santo para
nossa oração todos os dias. Possamos ser vasos para a honra, para a glória do nosso Deus maravilhoso. Obrigada pela sua participação. Tchau. Após esse louvor aí, nós estaremos então neste momento convidando a você a estar levando o seu pensamento, o seu coração diante de Deus, para que assim possamos orar e falar com Deus essa manhã, pedindo a Ele que venha direcionar o estudo e aquilo que temos a falar neste momento. Quero pedir para a Fabiana fazer essa primeira oração juntamente com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus maravilhoso, Pai eterno, o Deus que é o Criador, que é aquele que nos mantém de pé, que renova sobre nós o fôlego de vida. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de termos mais um sábado na Tua presença, por mais um sábado, ó Deus, podermos buscar a Tua face, por termos esse privilégio de estudar a Tua palavra, de conhecer, Senhor, o Teu desejo, os Teus desígnios para a nossa vida, e como acabamos de cantar, Senhor, que possamos ser como um vaso nas Tuas mãos, vaso moldado, ó Deus. Por isso nos entregamos a Ti, pedindo, ó Deus, se existe algum erro, Senhor, se existe alguma deformidade, se esse vaso está quebrado, rachado, Senhor, molda-nos novamente, ó Deus, para que possamos ser vasos de honra na Tua presença. Que o Senhor se alegre das nossas vidas, ó Deus. Nos permita e nos ajude, Senhor, a sermos santos para Ti, agradar o Senhor, alegrar-te, Senhor, no meio de uma geração tão perversa que vivemos, Senhor. Nos ajuda, nos capacita para sermos Seus filhos, seguidores verdadeiros de Cristo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre todos aqueles que estão nos acompanhando nesse estudo. Visita, Senhor, cada lar, cada família. Sabemos, Senhor, que vivemos tempos difíceis, tempos de angústia, temos tempos de luto, ó Deus, sobre essa terra, mas que nesse momento, ó Deus, a paz do Teu Espírito invada cada coração e que possamos nos alegrar, Senhor, na Tua presença, pois o Senhor é a verdadeira razão da nossa felicidade. Assim entregamos essa oração a Ti, pedindo, usa-nos e fala conosco, em nome do Senhor Jesus, Seu Filho amado. Amém. Nós estamos, então, dando seguimento, melhor dizendo, às lições desse caderno de estudo que tem como tema o alimento sólido. E hoje nós estaremos falando sobre o pecador diante de Deus. Meses atrás eu compartilhei uma palavra num culto online que nós fizemos aqui na Igreja de Deus, o 7º dia em Colombo, e nós falávamos acerca da maior pandemia que já houve no mundo. Sabemos que durante a história da humanidade se passou por vários momentos de pandemia que estamos vivendo em 2020. É algo diferente, para se dizer assim, para o presente século, a primeira grande pandemia no século XXI. Mas séculos passados houveram outras pandemias que também dizimaram centenas de milhões de pessoas. A febre, a peste negra, a peste bubônica e tantas outras. Mas a maior pandemia que já existiu e que ainda está presente no nosso mundo é uma pandemia chamada o pecado. O pecado que mata, o pecado que contamina, o pecado que destrói e o pecado que leva a humanidade ao fogo eterno. Mas temos conhecimento através da palavra de Deus que há uma solução para o pecado, que existe uma cura para essa pandemia, que existe uma cura para essa enfermidade. E essa cura é o Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã nós estaremos falando sobre o pecador diante de Deus. E sabemos, se não houvesse uma ponte, um elo de ligação deste homem para com Deus, não haveria esperança nenhuma para a humanidade. A humanidade continuaria vivendo e morrendo e sendo condenada pelos seus pecados. Então eu convido a você a ter a Bíblia, a palavra de Deus, nas suas mãos, e nós estaremos juntos nessa manhã, abrindo essa palavra, acompanhando os textos e pedindo que Deus venha falar ao nosso coração. Você que tem a revista, eu quero que você abra aí na sua casa, onde você estiver, aí na página 41, lição de número 12, o pecador de Deus. Primeiro versículo que nós gostaríamos de ler juntamente com todos é o versículo
o verso áureo que se encontra ali na lição, que se encontra em João, capítulo 8, versículo 34. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado, este é servo do pecado. No versículo 36, Jesus vem falar que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Todos nós, por natureza, nascemos no pecado. Conforme vamos crescendo, essa tendência ao erro, à maldade e ao pecado vem tomando conta de nós. E como o Senhor falou, nos tornamos realmente escravos do mal, escravos do erro, escravos dos desejos da carne, escravos daquilo que não agrada a Deus. Mas Jesus, no versículo 36, eu gostaria que a Fabiana lesse, João 8,36, Jesus ele tem uma promessa, que é uma certeza para aqueles que confiam nele. Uma promessa de que há uma solução, há uma liberdade alcançada. João 8, versículo 36. Diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aqueles que se chegam a Deus através do seu Filho, têm a possibilidade, o privilégio de ser liberto do pecado. Não apenas do pecado, mas também da consequência do pecado. A Bíblia nos fala lá em Romanos 8, 23, que o salário do pecado é a morte, é a condenação. Mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através do Senhor Jesus Cristo. Então, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar do jugo do pecado, para nos libertar da pandemia, da doença, da enfermidade chamada pecado, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A introdução do estudo vem nos falar o quê, Fabiana? O homem em condição pecaminosa não pode herdar a eternidade, mas para obtê-la deverá passar por mudanças de conduta e de caráter. Então, se pudéssemos, assim como antigamente, que nós tínhamos um aparelho de videocassete, e pudéssemos rebobinar aquela fita no aparelho e voltar ao começo do filme. Se nós pudéssemos rebobinar a fita da história da humanidade e voltássemos ao começo dessa história, nós vamos ver um homem e uma mulher num jardim, num paraíso muito lindo, aonde Deus vinha na viração do dia falar, conversar com eles, e ali havia um ambiente de paz, alegria, havia um ambiente de santidade, uma vez que o homem não tinha pecado, a mulher não tinha pecado, e santos se apresentavam diante de Deus, que também é santo. Mas o que acontece naquele jardim é que ambos, homem e mulher, deixando-se serem tentados pelo inimigo, tendem a ouvir a voz de Satanás e, ignorando a instrução de Deus, cometem pecado quando desobedecem à ordenança do Senhor, que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, conforme as palavras que Deus falou, o homem se torna, então, em condições de morrer. A Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele, em suas narinas, o fôlego de vida, então ele foi feito alma vivente. Deus lhe deu capacidade, sabedoria, lhe deu o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de fazer as suas escolhas. E o homem, naquele momento, escolheu, juntamente com a sua esposa, o mal. E aquela condenação que Deus falou que viria sobre eles, que seria a morte, né? Que o homem não seria eterno, que ele iria morrer. Mas a consequência maior da morte não está apenas na morte física, em deixar esse corpo físico. Mas a condenação maior da morte está o que vem depois. Aqueles que levam uma vida, aqueles que foram comprados, aqueles que se arrependeram dos seus pecados,
Estes têm os seus nomes escritos no livro da vida, e esses receberão a herança, a recompensa da vida eterna, e estarão para sempre com o Senhor. Mas aqueles que morreram em seus pecados, morreram sem o arrependimento, ou se em algum momento até receberam a iluminação da palavra, mas deixaram este caminho, deixaram a palavra de Deus de lado e morreram nos seus pecados, esses serão condenados, lançados no lago de fogo e enxofre, o que a Bíblia declara ser a segunda morte. Então a introdução nos fala que para que o homem possa herdar a eternidade, ou seja, escapar do sofrimento, escapar da condenação, do fogo eterno, que este deve experimentar uma mudança de atitude, uma mudança de vida, que acontece numa transformação de caráter. E isso é algo muito interessante, porque não existe um antídoto. Não existe um médico ou um remédio, uma fórmula que você venha comprar numa farmácia. Você possa chegar diante do farmacêutico, olha, eu conheço uma pessoa, ou sou uma pessoa que necessita de uma mudança de caráter, você tem algum medicamento para uma mudança de caráter? Não existe isso. Humanamente falando, é impossível que uma pessoa venha mudar totalmente o seu caráter, os seus conceitos, as suas formas erradas de viver, mas espiritualmente é totalmente possível. Quando Deus entra na vida de alguém, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda o caráter daquele que se deixa ser tratado por esse Deus. Então, para que venhamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, é necessário que nós nos entreguemos a Ele e venhamos permitir que Ele venha moldar e transformar o nosso caráter. Eu estou aqui pensando, né, que a decisão por servir a Deus, muitas vezes ela vai sendo aprimorada, né, por muito tempo, até que a pessoa toma a decisão pelo batismo. Mas o batismo, ele também não é um remédio que você vai tomar e do nada, né, através da imersão ali, você vai ser totalmente transformado. Eu digo que a luta contra o pecado é uma luta diária. Todos os dias nos estarmos na presença de Deus através da oração, através da leitura e da meditação da palavra, porque também não adianta ler a palavra de qualquer forma, a gente precisa meditar nela. E aquilo vai afastando a gente do pecado. Então, quando você identifica, né, o pecado de alguma forma se aproxima de você, você, opa, isso aqui não agrada a Deus, então eu vou me afastar. E o Espírito de Deus vai estar ali trabalhando no coração de cada um de nós, se a pessoa sim permitir, se a pessoa sim buscar de Deus. A partir do momento que você se afasta, que você vai deixando de orar, que você vai deixando de ler a Bíblia, que você vai deixando de louvar a Deus, né? O inimigo que investe contra nós a cada dia, ele vai buscando brechas para entrar na nossa vida e assim afastar a presença de Deus do nosso coração. Posso falar as participações? Pode ser. Já estamos aqui com as nossas participações. A minha mãe, Rosângela, está nos acompanhando. Ela diz, né, Deus abençoe o estudo e aceite a canção, né, que foi entrada aqui um pouco mais cedo como uma forma de oração. A irmã Karen, ela diz, Pai seja convosco, eu e minha família estamos ouvindo, Deus abençoe esse estudo, amém, que Deus se faça presente no lar de vocês também. O irmão Arlito Miranda, ele diz, Pai seja convosco, para todos os irmãos um feliz sábado. A irmã Mariane Mainardes, lá de Ponta Grossa, ela diz, Pai seja convosco, irmãos, feliz sábado. A meia nova integrante do Louvor aí, falando da Isabela, que bom que você gostou. A gente sempre tem que incluir os filhos, né, no trabalho para Deus, para que amem as coisas de Deus. A irmã Cleusa Furtado também, ela diz, Pai seja convosco, irmãos, um abençoado sábado. Se eu não mencionei a participação de alguém, os irmãos me perdoem que às vezes demora um pouco o feed do Facebook aqui, mas assim que aparecer aqui para mim, eu vou estar lendo todos os comentários. E se você tiver, né, algum versículo para compartilhar conosco, algo que você use no seu dia a dia para lutar contra o pecado, pode colocar aí, tá bom? Nos comentários, porque pode fortalecer a vida dos nossos outros irmãos.
O irmão Tiago Mainardes também colocou aqui: paz seja convosco, irmãos, um feliz sábado. Obrigada, querido irmão, para vocês todos aí de Ponta Grossa também. Então, mais uma vez, a paz seja convosco, a todos aqueles que têm participado dessa sala de estudo nesse momento. Novamente eu faço aquele pedido: compartilhe este link com seus familiares e amigos para que eles também possam ter acesso à palavra de Deus. Estamos falando hoje sobre o pecador diante de Deus, e a primeira reflexão dessa manhã nos traz como uma pergunta: o que representa o pecado na sua forma primária? O pecado, na sua forma primária, significa rebelião contra Deus, transgressão das suas ordenanças. O filho pródigo disse que pecou contra seu pai e contra os céus, pois desobedeceu e desonrou a ambos. No caso, o pai terreno e o pai celestial. O pecado separa o homem de Deus, porque em sua santidade não há brechas para a escuridão. Essa barreira cria um bloqueio ou quebra de acesso ao Pai. O pecado resulta em culpa e para isso existe a pena, a dívida que se resgata com morte irreversível. O fim dos pecadores é o fogo na morte eterna. Com o pecado, o homem faz sofrer toda a criação, mas ele, dotado de raciocínio, está nele a escolha, a vida ou a morte. Qual você aí de casa escolhe? Quando Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, no versículo 18, no versículo 21, o filho ele toma uma decisão. E o que leva ele a tomar a decisão, primeiro é um exame de conhecimento, de consciência, de que ele necessitava realmente ter uma mudança de vida. Que ele tinha aberto mão de algo importante que ele tinha, que era a convivência com o Pai, de estar na casa do Pai. E no versículo 18 ele fala que ele chegaria diante do Pai, se demonstraria arrependido e falaria: Pai, pequei contra o céu e pequei também diante de Ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Então, caminhando, indo até o encontro do Pai, o Pai o vê vindo, e corre ao encontro dele, e lhe abraça e lhe beija. E o filho então chega e fala justamente aquelas palavras: Pai, pequei contra o céu, e pequei também diante de Ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. E o pai então, vendo o arrependimento do filho, se movendo de íntima compaixão, ele chama os seus servos, pede que aquele moço seja lavado, que lhe dê um bom banho nele, que troque suas vestes. É colocado um anel no seu dedo, ou seja, trazendo, resgatando aquele que estava perdido, aquele que estava morto e reviveu, para junto do Pai. Quando o homem se afasta de Deus, nós falamos sobre o pecado em sua forma primária. Aquela desobediência que levou o homem ao erro. E que através daquela desobediência, cada ser humano que nasce neste mundo, nasce com esse vírus do pecado, fazendo que cada um de nós venha ter a tendência ao mal, a tendência ao erro. Então Deus envia o seu Filho Jesus a este mundo para ser esse resgatador, para ser esse que nos lava com o seu sangue, que troca nossas vestes sujas do pecado, e que nos torna novamente filhos de Deus e nos traz novamente a família de Deus. É sério que em Apocalipse, lá no capítulo 20, o versículo 15, a profecia declara qual será o destino. É o destino final daqueles que viverem no pecado, não se arrependerem e não forem inseridos na família de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Diz o seguinte: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O livro da vida é um livro de herança. O nome daqueles que herdarão
a vida eterna, o nome daqueles que herdarão a cidade santa, que entrarão nelas pelas portas. Mas também o Apocalipse revela, traz a informação daqueles que de maneira alguma poderão participar da eternidade junto do Senhor, e que serão assim condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, o versículo 8. Diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, Deus fala sobre características, sobre comportamentos, sobre atitudes daqueles que, de maneira alguma, herdarão a vida eterna, mas que, pelo contrário, serão condenados no lago de fogo. Todos esses que praticam iniquidade, que não estão sujeitos à vontade de Deus. Mas é interessante que, quando temos essas informações daqueles que herdarão a vida eterna e daqueles que não herdarão a vida eterna, quando detemos dessas informações, é interessante que cada um de nós venhamos também tomar uma decisão. Porque Deus nos dá a oportunidade de fazer uma escolha. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Assim como lá no Éden, o homem e a mulher tiveram a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Tiveram a oportunidade de escolher entre obedecer e desobedecer a Deus. Ainda nos dias de hoje, cada um de nós, a cada dia de nossas vidas, em circunstâncias, em atitudes de nossas vidas, nós temos a mesma oportunidade de estar escolhendo a quem nós queremos obedecer. Sermos filhos de Deus ou escravos do pecado. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Eu vejo um Deus muito amoroso. Eu vejo um Deus que ele não quer pessoas apenas robôs. Ele poderia ter criado pessoas programadas para adorá-lo, programadas, assim como hoje em dia, né, se faz robôs, se fazem máquinas preparadas para aquilo que o ser humano espera. Deus, ele não fez a mesma coisa conosco. Ele queria que o homem tivesse a capacidade de escolha, de decisão. Então, nós não somos obrigados a servir a Deus. Nós não somos obrigados. Mas, servir a Deus é um privilégio. E felizes são todos aqueles que obedecem os seus preceitos. Todos aqueles que obedecem os seus estatutos. Deus, então, faz essa pergunta para nós hoje, né? Você quer a vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Conforme for a sua escolha, assim será destinado o seu futuro. Então medite, concentre, leve o seu pensamento a Deus e faça a escolha correta nessa manhã. Amém. A pergunta 2 vem nos trazer a seguinte reflexão. O homem peca por ser mortal? Isso é interessante porque algumas pessoas falam assim, olha, eu não tenho jeito mesmo para minha vida. Eu sou errado, eu sou pecador, quando eu vejo já estou errando mesmo, sei o que é certo, mas faço o que é errado. Não tem jeito, eu sou homem, enquanto homem, né, eu tenho a tendência ao mal, ao pecado, a carne é fraca e tantas outras desculpas. Mas será que o fato, né, de nós sermos mortais, isso é uma desculpa para nós sermos pecadores? O que nos leva, na verdade, a pecar? O que nos leva a realmente escolher o erro? O que nos leva a realmente, sabendo aquilo que é correto, optarmos em fazer aquilo que é errado? O homem peca, então, por ser mortal? A resposta diz que não. O homem peca não por ter corpo físico mortal, e sim por ser governado por si, pela carne ou ainda pela mente carnal, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 8.
O filósofo grego Platão dizia que o homem transgride porque tem corpo material, que atua como a prisão da alma. A salvação, na opinião do filósofo, está no fato de que a alma poderia ser liberta do corpo pela morte. A matéria não é pecaminosa, e sim neutra. O que define o erro é quem a conduz e a possui, ou seja, o próprio homem. Um homem que dirige um carro pela contramão não pode culpar o veículo ou outros pelo acidente. A matéria é neutra. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Quando por si o homem se deixa direcionar, o resultado é o pecado. Mas quando se deixa direcionar mediante Cristo, nosso Senhor, o resultado é justiça. O homem carece de mudanças no seu caráter. Bom, Platão era um filósofo grego. E na filosofia dos gregos, acreditando que o homem era constituído de corpo, alma e espírito, se acreditava que quando o homem morria, a sua alma era liberta desse corpo do pecado. E que o homem só iria pecar se ele estivesse presente no corpo físico. Mas o que a Bíblia nos traz como informação, que isso não é verdade. Na verdade, se o homem morrer nesse corpo mortal, nos seus pecados, quando houver a ressurreição, ele será condenado, conforme nós já lemos no Apocalipse. Então não há uma libertação. A libertação precisa acontecer ainda enquanto o homem está vivo. Enquanto a mulher, o homem, o jovem, o velho estiver vivo. É quando ele tem condições de fazer as suas escolhas. Escolher o bem ou escolher o mal, conforme nós lemos. Então, neste momento que é o momento da decisão para a libertação. Então, entre outras palavras, nós poderíamos dizer, quando temos consciência do nosso pecado, eu queria que a Fabiana já abrisse lá em Romanos 8, 5 e 6, quando temos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, consciência daquilo que não agrada a Deus, é necessário que nós venhamos nos arrepender e pedir a Ele que nos ajude a mudar nossas atitudes. Romanos 8, 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Imagine que se nós temos um objeto de metal, pequeno, e esse objeto representa você, representa cada um de nós. E nós temos também dois ímãs, um ímã maior e outro menor. E nós ali sendo atraídos pelo magnetismo para ir junto daquele ímã. Possivelmente aquele ímã maior pode nos atrair. Seria talvez, olha, claro, o maior vai atrair o objeto do que o ímã menor. Mas na verdade não é assim que acontece. O poder de atração do ímã, ele vai ser maior, não porque um é maior do que o outro, mas conforme a distância que aquele objeto de metal está do ímã. O que a Bíblia nos fala aqui é que se nós nos inclinarmos para a carne, deixarmos nos inclinar para os desejos da carne, como nós já lemos ali a prostituição, a lascívia, a mentira, o roubo, a fornicação e tantas outras coisas erradas. Se nós deixarmos nos inclinar a ela, nós seremos atraídos para ela. E continuaremos envolvidos pelo pecado, mas se nós nos aproximarmos, deixarmos nos inclinarmos para Deus, nós seremos também atraídos por Deus, através do seu Espírito. Então, o que cabe a nós é nos deixarmos, a nos aproximarmos de Deus,
para sermos atraídos pela sua palavra, para sermos atraídos pelo seu Espírito. E assim, atraídos nele, nós nos ligamos a ele. Se nós estamos ligados a ele, não estamos mais ligados ao pecado. E ali começa a transformação de nossas vidas, a transformação do nosso caráter. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 22. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e elas são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Paulo é claro em dizer que essas coisas elas são opostas. Aquilo que é oposto, ou seja, que não dá para andar junto. Se é oposto, não dá para andar junto. Não dá para eu dizer que eu sou filho de Deus e viver em pecado. Ou seja, a minha escolha em servir a Deus é uma escolha pela libertação do pecado. É uma escolha pela santidade. Então, diante de mim é colocada a bênção e colocada a maldição, colocada a vida e a morte, e Deus instrui, nos dá um conselho, escolha a vida. Então, se escolhemos a Deus, devemos nos envolver com as coisas de Deus e deixar de lado as coisas da carne. Não há uma desculpa, como a desculpa de Platão, pecamos porque somos mortais, porque estamos numa carne que não foi desenvolvida, o espírito vai desenvolver-se depois que se liberta da carne. Isso não é verdade. Pecamos porque, entre outras palavras, de uma forma bem direta, pecamos porque não temos vergonha na cara. É por isso que pecamos. Porque dentro de nós, nós sabemos, dentro de nós existe uma consciência daquilo que é certo ou errado. Quando se faz mal a uma pessoa por raiva, por vingança, na tua consciência você sabe que você fez mal. Quando você trai a confiança de alguém, na sua consciência, você sabe que traiu a confiança dessa pessoa. Quando você mente, quando você engana, na sua consciência, você sabe que mentiu, você sabe que enganou. Então, Deus nos dotou de uma consciência para a escolha daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, volto a dizer que, muitas vezes, pecando isso, e é muito pior para aqueles que já conhecem a verdade. Se erramos, se pecamos, e vivemos uma vida num ciclo vicioso, onde pecamos, pedimos perdão para Deus, e daqui a pouco voltamos a pecar. Pecamos, pedimos perdão para Deus, e daqui a pouco voltamos ao erro. Irmão, irmã, com toda sinceridade, isso é falta de vergonha na cara. Isso é falta de vergonha na cara. Mas se nós realmente nos envergonharmos e nos arrependermos, nós voltamos à casa do Pai, diante da sua presença com humildade, pedimos o seu socorro e nos colocamos na condição de servos. Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Necessito do seu perdão do seu pecado, perdão dos meus pecados e do seu auxílio. Pois a promessa de Deus que Paulo coloca ainda no capítulo 22, no versículo 22, no capítulo 5, de Gálatas, quando ele fala, olha, Deus deseja produzir frutos na sua vida, frutos para a sua santificação.
E são esses frutos que devem estar presentes em nós. Eu gostaria que a Fabiana repetisse ali, versículo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então permita que Deus produza esses frutos na sua vida. Peça a Ele que produza esses frutos na sua vida. Pois tais frutos que são, na verdade, atitudes, são atitudes que agradam a Deus. Você estava falando sobre o filho pródigo, eu fiquei imaginando, né? Que se ele novamente, depois do pai tivesse o aceitado, se ele voltasse e falasse, não, pai, eu quero o dinheiro de novo, eu quero sair aqui de casa, já cansei do senhor, já cansei do meu irmão, quero ir embora daqui. Será que aquele pai teria recebido novamente? Que postura será que aquele pai teria, né? Mediante tudo aquilo que o filho já havia feito. Então, o que Deus espera realmente de um pecador é que quando haja o arrependimento, que ele mude a postura e não volte mais a errar. Né? A mesma coisa, nós que temos filhos sabemos, né? Quando a criança erra, a gente conversa com a criança, filho, não pode fazer isso, não pode agir dessa forma, isso não está certo. Daí a criança vai novamente e erra, e muitas vezes o pai, né, tem que ter uma atitude mais dura, mais drástica com aquela criança, mas Deus espera o quê? Dá um voto de confiança a nós, mas que a gente não venha cair naquele mesmo erro, né? Que a gente mude a direção da nossa vida realmente, um arrependimento verdadeiro. É isso que Deus espera de nós. Eu quero aproveitar essa reflexão que a Fabiana fez. Mas se o filho voltasse a pecar, saísse de casa, voltasse para casa de volta, o pai o perdoaria? Irmãos, com toda certeza sim. Deus ele é rico em misericórdia, rico em perdão, rico em amor, com toda certeza sim. Só que existe uma grande diferença. E se em algum desses momentos o filho não pudesse voltar mais? Se ele morresse. Exato. Por quê? Porque o pai é eterno. Deus é eterno, mas nós não somos eternos. Então, enquanto há vida no tempo presente, que se chama hoje, é o dia do arrependimento. É o dia de buscar perdão e não voltar ao erro. Por quê? Porque não somos eternos, o Pai é eterno. Mas pode acontecer, né, de não haver tempo suficiente para nós de buscar novamente o arrependimento. Então, hoje Deus tem dado a chance de você, de cada um de nós, se arrepender. Amém. Eu tenho algumas participações aqui. Quero mandar um abraço especial lá para o irmão Adailson, de Itapajé, é isso, né? O nome da cidade lá do Ceará, que está sempre nos acompanhando. E ele deixou aqui uma reflexão para nós também. Que a paz de nosso Deus esteja com todo o povo de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus e nos leva à morte. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e temos muitos problemas. Ele colocou um texto aqui que está em Gênesis 3, se me permite eu vou ler aqui, Gênesis 3, do versículo 17 ao versículo 19, que diz assim, ó. E a Adão disse, Gênesis 3, de 17 a 19, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E ele continua dizendo, mas porque Deus nos ama, Ele enviou o seu Filho Jesus para nos libertar do pecado e restaurar o nosso relacionamento com Ele. Então, a terra, se existe maldição na terra, foi por causa do pecado e por causa do homem. Agradeço muito a sua participação, irmã Adailson, que Deus abençoe pelas sábias palavras, por compartilhar. A irmã Helene Melo também disse, Pai seja convosco. Tem aqui também o Giovanni Carvalho,
Que a paz seja contigo, que Deus abençoe você, sua família que está nos acompanhando aí na sua cidade. E essas são as participações do momento. Então, agradecemos em nome de Jesus a participação de todos. Você que ainda não participou, faça como esses irmãos. Participe, coloque aí a sua opinião, o seu comentário, um texto bíblico, para que possamos também ser edificados através das palavras que Deus tem colocado no seu coração. Seguindo, então, no estudo, tema de hoje, o pecador diante de Deus. Quais são as consequências do pecado? As consequências são as mais desastrosas possíveis. O que o homem semeia, isso também colherá. Gálatas 6, o versículo 7 e 8. Quando se faz o mal, o transgressor produz frutos indesejáveis. De um ponto de vista, nós podemos dizer que o pecado tem dois resultados. O pecado ele produz o sofrimento e ele produz a morte. Todas as consequências do pecado podem ser resumidas por esses dois fatores. O pecado resulta em sofrimento, ou ira, e morte. O oposto do pecado é a justiça. O oposto do sofrimento é a glória. O oposto da morte é a vida. A justiça resulta em glória e vida. Com Cristo, o homem virá a desfrutar da coroa da justiça, da coroa de glória e da coroa de vida. Irmãos, é interessante uma coisa, porque quando falamos das consequências do pecado, elas são justamente consequências futuras, né, muitas vezes. Perceba que Deus falou para o homem e para a mulher que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Mas aquilo não era um veneno. Eles não morreram no exato momento. Pelo contrário, eles perderam a graça de Deus, passaram a viver agora uma vida que o corpo iria se desgastando, passaram a viver sujeito às enfermidades, passaram a ver as pessoas em sua volta morrendo. Imagine o sofrimento de Adão, Eva e pais quando viram seu filho Abel realmente morto, ser assassinado pelo seu irmão Caim. Então todas essas consequências pelo erro, pelo pecado, gradativamente elas foram surgindo. E hoje, quando olhamos pelo estado atual da humanidade, ou seja, quando olhamos ainda no passado, sabendo que aquela geração de Noé foi toda destruída, com exceção da sua família, por causa do pecado. Por aquele pecado que se originou no Éden e que se evoluiu de tal forma de se tornar insuportável diante de Deus, ao ponto de Deus tomar uma decisão de destruir. O mesmo pecado que dominou duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, se tornando tão insuportável diante de Deus que Deus desejou e assim o fez e as destruiu. Não é diferente do nosso tempo. O pecado diante de Deus tem se tornado insuportável. O que temos vivido na humanidade no tempo presente tem se tornado insuportável diante de Deus, e Deus está derramando dos cálices da sua ira sobre as nações da terra. E isso irá continuar. Isso irá continuar a acontecer. Porque Deus, Ele é amor, mas também Ele é juízo. E conforme o pecado se torna insuportável diante dele, Ele estará destruindo e cortando esse mal pela raiz. Então, em que você estará arraizado? A Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 13, de que um dia o Senhor mandará os seus anjos para estar colhendo tanto o joio quanto o trigo. E que ambos são muito parecidos quando estão crescendo. Mas que quando chega o tempo da colheita já se diferencia. E conforme as palavras ali que o Senhor coloca naquela parábola, Mateus capítulo 13, o joio será cortado e será lançado no fogo. E o trigo será colhido para estar com o Senhor no seu celeiro. Então, qual que é a consequência do pecado? A consequência do pecado, ela é desastrosa. Às vezes não se percebe no momento,
Algumas pessoas se deixam envolver-se pelo pecado, pelas coisas erradas, porque não percebe naquele primeiro momento a consequência. Não percebe. Eu lembro de um hino que alguém cantava quando eu era criança, que falava bem assim, olha, o pecado não dói, o pecado não dói. E muitas vezes é isso, porque o pecado em si não dói. Às vezes quem se prostitui pelo prazer. Às vezes quem rouba às vezes pela satisfação de ter aquele bem, aquele objeto. Às vezes aquele que engana porque não há uma consequência, talvez ali uma condenação. Vivemos, vamos dizer assim, num país onde há muita corrupção, e onde as pessoas roubam, enganam porque não há uma punição, alguma coisa mais severa. Ou seja, então, no momento que se peca, que se erra, que se falha, realmente não dói. E a pessoa não percebe, se deixa envolver pelo erro. Mas depois virá a consequência. Depois virá a consequência. A Bíblia fala que tudo que o homem semeia, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e o versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Não erreis, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Irmãos, com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. E Deus não se deixa escarnecer. Vamos supor assim que dois homens cometem um erro, cometem uma falha. E daí um olha para o outro e fala, puxa, olha, pisei na bola, errei, coisa e tal. E o outro fala assim para ele, olha, não, tudo bem. Essas coisas acontecem. Não, já aconteceu comigo também. É melhor você esquecer isso, bola para frente, segue a sua vida. Assim, no fundo, você não tinha intenção. Então, humanamente, às vezes, buscamos pessoas que irão nos confortar a não deixar o pecado, a não nos arrependermos. Humanamente, vamos buscar, às vezes, encontrar pessoas que são coerentes com os nossos erros, coerentes com as nossas falhas, porque são tão errados quanto nós. Mas a Bíblia está falando que tudo aquilo que o homem semeia, esse também se fará. Que aquele que semeia a corrupção, que semeia a morte, que semeia o erro, a consequência do erro virá sobre ele. E que Deus não se deixa escarnecer. Deus não é como esse amigo que entende, não, isso mesmo, pode acontecer. Não. Deus ele é um pai amoroso, mas ele é um pai severo, que corrige aquele que ama, que deseja o arrependimento dos seus filhos, que deseja que os seus filhos cresçam na graça e no conhecimento, e que vivam uma vida longe do pecado. Não colha na sua vida as consequências do pecado. Se entregue a Deus. Peça a Deus para te livrar não apenas da culpa, da consciência pesada, mas te livrar do pecado, te livrar do erro. Pois é essa a intenção do nosso Deus. Tiago capítulo 3, ali do versículo 10 ao versículo 13, Tiago ele vem falar, através de uma ilustração, como que pode, de uma mesma boca, que louva, que glorifica a Deus, que faz preces, que faz oração, como pode de uma mesma boca sair palavras afáveis, palavras puras, palavras de adoração, palavras de bênção, e de uma mesma boca também sair o mal, o erro, o pecado, palavras grosseiras, palavras de maldição? Aí ele vai continuando nessa mesma linha de explicação, dizendo que... Pode ler para mim, Fabiana, por favor? Sim. Tiago 3, do 10 ao 13. Diz o seguinte, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim.
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Irmão, Tiago fala que isso é inconcebível. Que não pode, que não deve. Sabe, o estudo dessa manhã é uma reflexão sobre a minha vida, a sua vida, sobre nossas atitudes. Mas será que realmente somos um espelho, né, de Cristo? Será que espelhamos a presença de Deus em nossas vidas? Ou ainda há erro, há pecado, há coisas escondidas em nosso coração? Talvez que ninguém sabe, mas que Deus sabe. E eu tenho certeza que a sua consciência te acusa. É disso que você precisa ser liberto. É disso que você precisa deixar, né, e voltar-se à presença de Deus. Então, quais são as consequências do pecado? A consequência do pecado, de uma forma bem resumida, é uma só. A consequência do pecado é a morte, é a ira, é o sofrimento. É interessante porque no finalzinho ali eu gostaria de ler esses versículos, porque Deus, ele tem um desejo para nós, para que nós venhamos desfrutar da coroa da justiça, conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Nós desfrutar da coroa da justiça. O que significa isso? Se uma vez somos prisioneiros do pecado e estamos condenados a ter a pena de morte, através da justiça, da justificação, nós podemos, através de Cristo, herdar a coroa da justiça. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você estava falando de rebobinar, né? Se a gente rebobinasse a história da humanidade, mas trazendo agora, né, para a vida de cada um de nós. Se a gente pudesse rebobinar a nossa própria história, né, desde quando a gente nasceu, né, a maneira como encontramos a Deus na nossa vida, como temos vivido, será que nós estamos regredindo ou estamos avançando? A minha mãe sempre fala que a gente nunca está estagnado. Ou a gente está crescendo, ou a gente está regredindo, indo para baixo ou indo para cima, no sentido espiritual de dizer, né? Então, assim, o pecado, ele traz consequências desastrosas para si e para todos que estão à sua volta. Ele nunca destrói uma pessoa de uma só vez. Às vezes a gente percebe, assim, a maneira como as pessoas desse mundo vivem, né? No pecado, na destruição, na ira, né? É um ódio que hoje em dia as pessoas têm no coração, que a gente vê brigas de trânsito, confusões sem medida, e a gente vê assim, as pessoas são inspiradas pelo inimigo, inspiradas por Satanás, mas a Bíblia também fala que quando a gente resiste ao inimigo, ele foge de nós. Então essa tem que ser a nossa performance, né? Então se o inimigo tentar lutar contra nós iremos resistir e nos tornaremos ainda mais fortalecidos. Vamos para o próximo Apocalipse 2:10 agora? Não. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que vem nos trazer ali a referência sobre a coroa de glória. Mas se temos em Deus a justificação para alcançarmos assim a coroa de justiça, também Deus nos deseja que sejamos livres da sua ira, livres do sofrimento. E Pedro vem nos trazer, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, a referência da coroa de glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E por último, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nos vai trazer a referência sobre a coroa da vida eterna. Então, se a consequência do pecado é a morte, aqueles que são livres por Cristo do pecado têm a oportunidade de receber também a coroa, a recompensa que é a vida eterna.
Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho algumas participações do irmão Adailson aqui, que está ainda dentro dessa pergunta, posso comentar? Então, as consequências do pecado: o pecado nos separa de Deus, esta é a pior consequência. Deus é justo, puro e não pode viver com pecado que é mau. A segunda consequência, a morte. Por causa do pecado sofremos a morte física e a morte espiritual, Romanos 6:23. Insegurança e infelicidade. Em Deus encontramos nossa identidade. Sem Ele, a vida deixa de fazer sentido. A escravidão ao diabo. Tudo que está longe de Deus pertence ao diabo, tornando-nos escravos dele quando pecamos. Segundo 1 João 3:8. Problemas com outras pessoas. O pecado prejudica as pessoas à nossa volta e estraga os relacionamentos. Daí a irmã Cida Braga, que eu acho que é também lá de Itapejá, ela diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ela coloca também aqui, se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra... É realmente porque precisamos andar na linha. Nós precisamos realmente deixar que Deus nos transforme a cada dia, para que possamos andar e andar conforme a sua presença. Agradeço aí a irmã Cida, o irmão Adailson aí, pelas participações. Temos aprendido todos juntos nessa manhã. Vamos para a pergunta de número 4, então. Quais são as posições do pecador que o pecador ocupa diante de Deus? O pecador ocupa 7 posições diante de Deus. Ele é um devedor, um criminoso condenado, um inimigo, um escravo, contaminado e impuro, um morto e um pobre estranho. O homem, nessas 7 posições como pecador, necessita dos benefícios da salvação que Deus providenciou por seu Filho. Como devedores, os pecadores necessitam de perdão. Como criminosos condenados, eles necessitam de justificação. Como inimigos de Deus, eles necessitam de reconciliação. Como escravos do pecado, eles necessitam de redenção. Como contaminados e impuros, eles necessitam de santificação. Como mortos, eles necessitam de uma novidade de vida. Como pobres estranhos, eles necessitam de adoção. É tão interessante, finalzinho do comentário aqui dessa pergunta, e fala que nós necessitamos de várias coisas. Necessitamos do perdão, necessitamos ser limpos, necessitamos de santificação, necessitamos ser adotados, necessitamos de novidade de vida, necessitamos de várias coisas. E que quando entendemos isso, percebemos que todas essas coisas que necessitamos são coisas espirituais. E o quanto tempo, às vezes, da nossa vida nós perdemos buscando só as coisas físicas, as coisas materiais. Quantas, talvez, pessoas que por aí buscam apenas o dinheiro, a riqueza, como que isso fosse a necessidade principal das suas vidas. A Bíblia fala que nossas necessidades principais são outras. Que devemos buscar sermos puros, devemos buscar sermos santos, devemos buscar viver em novidade de vida, devemos buscar ser livres do pecado, devemos buscar pela redenção, devemos buscar pela adoção como filhos de Deus. É isso que interessa. E o que me deixa, às vezes, pensativo, é que existe ainda, como Paulo falava, pessoas que pregam o evangelho por ganância. Que diante dos fiéis, diante das pessoas, não mostram para elas os seus erros, as suas falhas.
Irmãos, quantas igrejas se dizem ser por aí, onde o pecado não está do lado de fora das suas portas, mas está muito presente do lado de dentro, lá no seu ministério, no seu corpo diaconal, na vida das pessoas. Eu não estou aqui para julgar, uma vez que estamos aqui para fazer uma reflexão, uma análise de consciência, cada um de nós, daquilo que temos sido diante de Deus, daquilo que temos buscado diante de Deus. Mas o que Deus falou através da boca dos seus profetas, quando declarava o juízo a Israel, a palavra se resumia sempre na mesma: se arrependa. Se arrependa, porque Deus trará juízo. Quando Deus levantou João Batista para pregar sobre o batismo, João pregou sobre o batismo do arrependimento: se arrependa. Quando Pedro se levantou cheio do Espírito Santo para pregar naquele dia de Pentecoste para quase 3.000 almas que ali estavam, Pedro falou: se arrependam e sejam batizados. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem genuína do Evangelho, não é em buscar as riquezas ou a prosperidade material que se prega hoje no mundo. Mas a mensagem genuína do Evangelho é o arrependimento da falha, dos erros, do mal e do pecado, para que a pessoa não venha a ser condenada, para que a pessoa não venha a sofrer a morte eterna. Então, quais são as posições que o pecador ocupa diante de Deus? Assim como as consequências do pecado são desastrosas, a ocupação, a posição que o pecador ocupa diante de Deus não é uma posição nunca satisfatória, mas através da graça de Deus, e é isso que nós vamos ver já a partir da pergunta 5. Para cada uma dessas posições, Deus também tem uma proposta de mudança de vida a apresentar para aqueles que o buscam. Eu quero já então ir para a pergunta de número 5, que nos fala: a seguir, o detalhamento das 7 posições que o pecador tem diante de Deus. Primeira delas, que cada um de nós somos devedores. Nós devemos a Deus. Os pecadores são devedores de Deus. Eles precisam de perdão. O devedor está na agência bancária. Ele está irremediavelmente em dívida. Mesmo que ele não contrate qualquer dívida adicional, ele ainda terá que resolver aquilo que já deve. Deus cancela a dívida do homem, porque o valor foi pago por outro. O pecador está perdoado. Em Mateus capítulo 6, nós vemos ali os discípulos pedindo para Jesus os ensinar a orar. Em outras palavras, Jesus estava ensinando aos discípulos uma forma de se relacionar com o Pai, que é através da oração. E nessa oração modelo, no versículo 12, tem algo muito importante. Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, ó: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Fala: olha, quando chegares diante de Deus, reconheça que você é um devedor, que você tem dívida para com Deus. Peça perdão a Ele por suas dívidas. E você também perdoe, né, aqueles que lhe devem. Ou seja, para que você receba o perdão de Deus, aprenda também a perdoar os outros. Porque você não é merecedor do perdão de Deus. Você é devedor diante de Deus. E ali em Lucas capítulo 7, versículo 41 ao 47, Jesus ele conta uma parábola, falando que havia 2 pessoas que deviam uma quantidade de dinheiro a um homem, e que um devia mais dinheiro do que o outro, mas que o homem, de forma igualitária, se compadecendo de ambos, perdoou aquele que devia muito e aquele que devia pouco. Então Jesus perguntando a Pedro: Pedro, de quem mais
Você considera o maior devedor e aquele a quem mais recebeu o amor? Ele fala assim, aquele que a maior dívida foi perdoada. Então, o que interessa para Deus não é a quantidade de pecados que você tem, que você possui. O que interessa para Deus não é o tamanho da sua dívida, porque o preço por todos os pecados, o preço por todas as dívidas já foi pago. O sangue de Jesus é tão abundante, é tão precioso, que ele é suficiente para pagar todos os pecados da humanidade. Imagine uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muita riqueza, ao ponto de alguém falar, olha, esse homem tem tanto dinheiro, tem tanta riqueza que os netos, os bisnetos, os tataranetos, assim, 1000 gerações dele talvez nunca passe por fome, por necessidade de tanto dinheiro que ele tem. Irmãos, este é um exemplo para o sangue de Cristo. Ele é tão valioso, ele não perde o seu valor, ele não se desvaloriza, ele é tão valioso, tão precioso, e tem quantidade tão abundante ao ponto de pagar o preço da dívida, do pecado de toda a humanidade. Então, reconhecemos que somos devedores diante de Deus e necessitamos que o preço pelo perdão dos nossos pecados, que o preço pela dívida do nosso pecado seja pago, é pago através dele, pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Também entendemos que somos como criminosos condenados diante de Deus. Os pecadores são criminosos condenados na Suprema Corte do Universo. Eles precisam da justificação. Deus, como juiz, justifica o criminoso condenado. Ele declara o crente inocente porque a pena foi paga por um substituto e a justiça de outro foi imputada nele. Vamos ler João 3,36. Eu queria ler ainda em João capítulo 3, versículo 36. E depois eu gostaria ainda da leitura de João 3, 18, 19 e o 20. Mas primeiro 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o versículo 18 agora. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O 20 também? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Isso, na minha versão aqui da Bíblia, talvez na sua esteja assim também, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê nele já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, a gente costuma dizer que amor não é apenas sentimento, que amor é atitude. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, que eu amo a sua palavra, e viver no erro, viver errando. Não adianta isso. Então, é isso que Jesus está falando, a condenação é essa, que Deus envia a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então não se pode amar o pecado e amar a Deus. Não se pode amar o mundo e amar as coisas de Deus. São coisas opostas. Então, precisamos entender que somos como criminosos condenados à morte eterna. Mas que Deus tem nos dado a oportunidade, nesse mesmo capítulo de João, aqui no versículo 17, ele vem a falar, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se somos pecadores condenados à morte, à destruição eterna, quando aceitamos o Filho de Deus em nossas vidas,
deixamos que o Espírito Santo de Deus venha transformar o nosso caráter, nós estamos sendo libertos dessa condenação. E para nós não haverá, então, um juízo, uma condenação, porque já passamos da morte para a vida. Uma terceira posição que um pecador se encontra diante de Deus é que somos declarados inimigos de Deus. Eu gostaria de ler Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Paulo escrevendo que nós somos inimigos de Deus e através de Cristo nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 também. Mais um versículo para a nossa meditação. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não sei se deu tempo de você abrir a Bíblia na sua casa, mas abra lá em Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Fabiana vai fazer a leitura mais uma vez. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse versículo. Tiago 4, 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Entenderam? Compreenderam? Aquele, pois, que constitui-se amigo do mundo, esse se constitui também inimigo de Deus. Então reflita, cuidado com as suas decisões, com aquilo que você faz no seu dia a dia. Sabe, você tem se envolvido muito mais com as coisas deste mundo? Como que você tem ocupado o seu dia? Tem tido tempo para Deus? Tem conversado com Deus? Tem lido a Bíblia? Tem orado? Tem cantado? Tem louvado? Então, como você ocupa a vida que é Deus que te dá? Mas se o teu padrão de vida, se o teu modo de vida estiver sendo semelhante com o padrão de vida daqueles que não são filhos de Deus, daqueles que são do mundo, cuidado, que a Bíblia nos exorta é que você tem se constituído agora inimigo de Deus e amigo do mundo. Aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Isso, posso ler algumas participações Pode. que chegaram aqui? Desde já agradeço, né, o seu carinho em participar e mandar sua mensagem para edificar as nossas vidas também. O irmão Giovanni Carvalho disse assim: neste dia e ainda mais naquele dia devemos estar à estatura do perfeito varão, no caso do Messias, né? Viver como ele viveu. Esse é o lema, né, de todos aqueles que entregaram sua vida a Deus. A irmã Mariane Mainardes, ela também diz o seguinte: como já mencionado neste estudo, tudo em nossa vida é escolha e gera uma consequência positiva ou negativa. É a lei da semeadura. Uma história que nos traz uma grande reflexão é a história de Esaú. Ele tinha garantido a bênção da primogenitura, mas não entendeu a preciosidade que receberia. Ignorou essa bênção por um simples prato de comida, mas quando entendeu sua importância, chorou amargamente. Assim também é a vida eterna. Para alcançá-la, devemos viver uma corrida na contramão do mundo. Diariamente fazemos escolhas. Neste mundo há muitas belezas passageiras, parecem maravilhosas e até são, mas o fim delas é a morte. Que Deus nos ajude a escolher sempre o caminho que conduz à vida eterna. Sabe as palavras, Mário? Obrigada pela sua participação. São essas participações do momento. Uma outra condição que o pecador está diante de Deus é que ele também é escravo. Nós somos escravos do pecado e precisamos ser libertos. Eu gostaria de ler Romanos capítulo 6, versículo 6
e depois do versículo 12 ao versículo 22. Então, uma leitura mais extensa, então eu gostaria que você abrisse aí a Bíblia. Romanos capítulo 6 e o versículo 6. E depois deste mesmo capítulo, do versículo 12 ao versículo 22. Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Isso. Então, Paulo declara que somos escravos do pecado. E que a crucificação, que é a morte de Cristo, nos dá condições de não sermos mais escravos ou servos do pecado. E veja o que ele fala a partir do versículo 12 até o versículo 22. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sem da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, na condição de escravo, e eu vejo aqui que na condição do pecador diante de Deus como devedor, criminoso, condenado, inimigo de Deus, eu considero a posição de escravo talvez a pior delas. Porque um devedor, ele contrai a dívida. Às vezes aquela pessoa que reconhece o pecado, mas busca se envolver com o pecado, se torna devedor. O criminoso também, ele só vai ser condenado se ele cometeu uma falha, transgrediu uma lei. O inimigo, se ele toma a posição de ser contrário a alguma coisa, então ele se torna inimigo. Já entendemos aqui que aquele se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas o escravo é alguém que não tem direito. Existiu na história da humanidade a escravidão em muitas nações, em muitos países, por vários motivos, às vezes por uma questão de raça, às vezes por uma questão de guerras, às vezes por uma questão de uma dívida também. Em algumas culturas, quando uma pessoa tinha uma dívida, os filhos eram vendidos como escravos, ou a família se tornava escravo daquele para quem eles tinham uma dívida. Então, eram eles motivos para se ser escravo. Mas aqueles que nasciam naquela família de escravo, já nascia escravo. Ou seja, não existindo direito a ele, ou seja, ele nasceu na consequência daquilo tudo. Então, quando somos escravos do pecado, nós estamos presos. É como que temos realmente a consciência do erro, do mal, tentamos nos esforçar até para conseguirmos agir de forma diferente, para não vacilar, para não errar, mas nós não conseguimos porque estamos tão envolvidos com aquele pecado. Estamos tão envolvidos com as consequências daquele pecado que somos incapazes de sermos libertos dele.
E é maravilhoso quando vemos aqui que Deus, através de Jesus Cristo, manifestado para nos render, para nos comprar, para nos resgatar e para verdadeiramente nos libertar, nos dar liberdade. E nós precisamos usar dessa liberdade para nós não nos deixarmos novamente sermos escravizados. Veja que aquelas pessoas que saíram lá do Egito, libertos por Moisés, passaram pelo Mar Vermelho, quando agora livres, alguns deles falam: não, levantemos entre nós, entre o povo, capitães, para que retornemos ao Egito. Caminhamos pelo deserto e retornemos ao Egito. Ou seja, pessoas libertas que ainda em suas mentes tinham a mente de escravos. Quando libertos por Cristo, Deus deseja que a nossa liberdade seja desfrutada na presença dEle. E uma liberdade desfrutada na presença de Deus é uma liberdade que se busca se afastar cada dia mais daquilo que o aprisionava. Então, uma vez liberto por Cristo, corra, fuja do pecado. Assim como José, quando tentado ali pela mulher de Potifar, ele sai, ele deixa ali a sua veste e sai correndo da presença da tentação que levaria ao pecado. Ou seja, dá para dizer que José, livre do pecado, ele foge também do pecado. Essa deve ser a atitude de um filho e de um servo de Deus. Amém. Seguindo ali, o item 5, somos ainda contaminados e impuros. Eu gostaria de ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: olha, os mandamentos de Deus, a orientação, a instrução que Deus dá é boa para os filhos de Deus, que andam conforme a sua vontade de Deus, que andam obedecendo os mandamentos de Deus. Mas para aqueles que não andam conforme a lei e a obediência a Deus, essa lei servirá para a condenação deles. A Bíblia fala que um dia, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles irão se apresentar diante do tribunal de Deus. E ali Jesus, como juiz, estará julgando cada pessoa pelas suas obras. Mas quando se chega diante de um tribunal, diante de um julgamento, todos nós sabemos disso, que se julga uma pessoa pela transgressão de uma lei. Quando alguém rouba, o ladrão vai ser julgado porque transgrediu a lei que não pode roubar. Quando alguém mata alguém, o homicida vai ser julgado pela lei que fala que não se deve matar. E assim por diante. Então não se engane, a humanidade será julgada conforme os princípios e conforme os mandamentos de Deus. Se aqueles que estão em Cristo Jesus já não são mais condenados porque passaram da vida da morte, são esses que obedecem a palavra de Deus, que obedecem os estatutos do Senhor,
que perseveram na sã doutrina, como no final aqui do versículo 10, Paulo fala que perseveram na sã doutrina. E aqueles que andam conforme, desagradando a Deus, esses são contrários à sã doutrina. Então, somos impuros, somos contaminados, mas precisamos sermos lavados pelo sangue de Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5. Segunda carta a Timóteo 3, do versículo 2 ao 5. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos, eu vejo aqui a forma que Paulo fala a Timóteo quando ele escreve sobre a corrupção dos últimos tempos e começa a descrever o caráter dessas pessoas. Olha que eu poderia dizer que eu preferia viver no mundo de fariseus. Comparando com aquilo que nós temos hoje, ainda era melhor viver no mundo de fariseus. Porque os fariseus eram hipócritas, os fariseus eram arrogantes, mas os fariseus ainda buscavam a Deus. Estavam envolvidos com a lei, estavam envolvidos com a palavra, mas eram soberbos e eram hipócritas. Mas o que Paulo está falando a Timóteo é que haveria um tempo, e é o tempo que nós vivemos, onde as pessoas não dão valor algum pela palavra, não dão valor algum pelas coisas de Deus, que tem o seu coração endurecido, que sabe o que é certo, mas escolhe fazer o que é errado, que sabe aquilo que agrada a Deus, mas não busca agradar a Deus, que conhece a vontade de Deus, a sua palavra, conhece a Deus, mas não se deixa se envolver, não busca Ele, não busca ter uma vida de santidade. O que Paulo está falando para Timóteo, que essa geração, que é a geração que nós vivemos, é a pior geração que já passou sobre a face dessa terra. E de que lado você quer estar? No finalzinho do versículo 4, ele fala, olha, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Quem tem sido seus amigos? Com quem você tem se envolvido? Quem está nas suas rodas de amizade? Ou melhor dizendo, como essas amizades têm te influenciado? Se você é amigo de Deus, a influência que você terá é para fazer a vontade dele, para andar em santidade, para viver longe do pecado. Agora, se você é amigo do mundo, a influência te levará ao erro, te levará ao engano, te levará a uma vida de morte e destruição. Seguindo ainda, item 6 e item 7, para nós irmos já para o final do estudo dessa manhã. Diante de Deus nós estávamos também como mortos. Os pecadores estão mortos pelo pecado. Na Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Deus deseja nos dar vida. Uma vez que estamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ainda o item 7, o pecador ele era como um pobre, como um estranho diante de Deus. Os pecadores estão alienados e estranhos a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eles estão sem esperança da vida eterna. Eles são pobres quanto distante daquele que é eterno. Lucas capítulo 12, versículo 21.
eles precisam de adoção, eles precisam de uma filiação para ser herdeiros de Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso, então, aquele que busca apenas o seu prazer, as coisas para si, as coisas deste mundo, este é pobre diante de Deus. Não é porque busca apenas os prazeres, as coisas deste mundo, e não tem buscado, não tem aplicado o seu coração nas coisas que são eternas, nas coisas que são do alto. Eu quero concluir com João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, o versículo 12. Uma palavra maravilhosa que nos traz ali para mais do que um consolo, mas uma esperança. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se somos pobres, somos estranhos, Deus nos dá a oportunidade de sermos filhos. Quando arrependidos, quando reconhecemos nossa posição como pecadores, temos o privilégio de retornar e de buscar a presença do Pai, de sermos adotados como filhos. Então, precisamos receber o Senhor Jesus Cristo e assim seremos adotados através dele para sermos filhos de Deus. E eu gostaria de terminar com uma reflexão em Malaquias capítulo 4, versículo 17 e 18. Malaquias capítulo 4, abre aí a sua Bíblia, ali o último livro do Antigo Testamento, portanto antes de Mateus, né? Malaquias capítulo 3, melhor dizendo, versículo 17 e o versículo 18. Então, repetindo, Malaquias 3, 17 e 18. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não o serve. Irmãos, esse texto de Malaquias, versículo 17, ele é maravilhoso, porque fala que Deus tem o desejo de nos adotar, de nos fazer o seu particular tesouro, que somos preciosos para Ele, que o desejo dele é nos proteger, nos poupar, assim como um pai poupa um filho. Maravilhoso ficarmos só com esse verso. Mas olha agora a nossa responsabilidade, no verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aqui tem uma responsabilidade. Irmãos, nós precisamos ser diferentes das pessoas deste mundo. Se somos parecidos com as pessoas deste mundo na nossa forma de ser, de agir, no comportamento, nós seremos afastados, seremos condenados por Deus. Precisa existir diferença. A Bíblia fala, o Senhor fala que precisa existir diferença. Hoje a gente vive um movimento geral, onde muitas igrejas estão se assemelhando ao mundo. Os seus membros, os fiéis, as ovelhas, a forma de ser, de agir, de se vestir, de se comportar. Às vezes o lugar de se estar, aquilo que se faz, aquilo que se busca, aquilo que se pensa. Irmãos, nós não temos a mente do mundo. A Bíblia nos fala que nós temos a mente de Cristo. Nós não buscamos as coisas deste mundo, nós buscamos as coisas eternas. Sabe, então, reflita sobre isso. Nós não podemos ser crentes carnais, não podemos ser crentes mundanos. Precisa existir uma diferença, e essa diferença, ela precisa ser notória. Ou refletimos o mundo em nossas vidas, atos, ações, comportamentos, atitudes, ou refletimos Deus em nossas vidas, em atos, em atitudes. É isso, precisa existir uma diferença.
Então, cuidado. O que Deus nos trouxe nessa manhã é uma palavra de reflexão. Eu quero que a Fabiana leia, por favor, a conclusão ali. O perdão oferece o cancelamento dos pecados. A justificação dá ao criminoso condenado a justiça imputada. A reconciliação dá paz ao inimigo. A redenção dá liberdade ao escravo. A santificação muda a corrupção em santidade. A novidade de vida dá vida ao que estava morto em pecados. A adoção oferece a filiação e a herança ao estranho miserável. Você que tem a revista aí na sua casa, ali no final, na página 43, aqui no finalzinho, tem um QR Code ali. Você pode apontar ali a câmera do seu celular, o aplicativo do QR Code. E você quer saber mais quais são os participantes do processo da salvação? Eu vou dar um spoiler aqui já, para que você tenha curiosidade de ver lá. São 3 participantes desse processo de salvação: Deus, o homem e Cristo. Tá? E cada um tem um papel importante: Deus, o homem e Cristo. Então, procure saber mais, ocupe mais parte desse sábado de estar buscando as coisas de Deus, buscando as coisas do alto. Eu estarei neste momento fazendo uma oração com todos que acompanharam esse estudo até esse momento. Você que tem alguma falha, alguma culpa a ser confessada diante de Deus, utilize agora dessa oração para chegar diante do Senhor com o coração arrependido, para que Deus possa perdoar os seus pecados. Pai Santo, Deus Eterno, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós nos chegamos, ó Pai, diante de Ti, pedindo, Santo Deus, que o Senhor, Pai, haja com compaixão para com cada um de nós. Perdoa, Santo Deus, nossas falhas, nossas dívidas, nossas fraquezas. Liberta, Santo Deus, aqueles que estão sendo escravos ainda do pecado. Santo Deus, redimir, venha trazer a redenção, Pai, para aqueles, ó Deus querido, que são impuros, ó Pai, ainda, mas que precisam ser santificados por Ti. Para aqueles que estão mortos nos pecados, ressuscita essa vida para a vida eterna. Escreve o nome, Senhor, dessa pessoa no livro da vida, Senhor, para que tenha a esperança, a herança da vida eterna, a coroa da vida eterna. Nos enche, Santo Deus, o Teu Espírito, para que não possamos vir ter a tendência ao mal, ao erro e ao pecado, mas que possamos ser atraídos pela Tua santidade, que possamos ser atraídos, Santo Deus, por Ti. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço a Tua bênção sobre todos aqueles que neste momento reconhecem os seus erros, suas falhas, seus pecados, estão neste momento se arrependendo, Senhor. Conduz essa pessoa na sua luz, conduz essa pessoa no seu caminho, e assim, Santo Deus querido, que todos nós possamos marchar, alcançar a vida eterna que recebemos através de Cristo Jesus. Por isso, nesse nome santo, nós oramos. Em nome de Jesus agradecemos. Amém? Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você mais uma vez a estar louvando a Deus. Nós estaremos cantando então o último louvor, com a participação aqui da Isabela. E após esse louvor, nós estaremos então, de forma definitiva, encerrando esse estudo, essa escola bíblica. Vamos louvar a Deus então? Isabela está chegando aqui. Essa canção é uma oração. Tá aqui minha companheirinha de louvor, né, Isabela? Que diz o seguinte: Senhor, o que queres de mim? Os nossos planos são tantos, mas que os planos de Deus se concretizem em nós. Senhor, o que queres de mim? Nossos planos são grandes, mas maiores são os seus. Purifica o meu coração, me livra do pecado, restaura o
reino. Pode ficar aqui. Pedi para Mari subir um pouquinho a câmera, não sei se está me pegando ali. Quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, então estar encerrando aqui com a minha família essa escola bíblica online, pedindo que as bênçãos de Deus estejam presentes na sua vida. Receba a bênção que o Senhor ordenou, que assim fosse abençoado os seus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós encerramos essa escola bíblica online. Que a paz seja convosco e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Fiquem com Deus.